E agora estamos de volta, irmãos, graças a Deus por isso. E hoje eu quero apresentar aos irmãos a introdução ao livro de Levítico. No fim do ano passado, nós concluímos os estudos com vistas à recepção de novos membros. Ficou faltando o estudo sobre o peregrino, disse que ia dar para os irmãos em agosto. Só que, devido a algumas outras mudanças dos estudos pela manhã, acabou que não deu tempo de considerar o peregrino. Disse que ia começar agora em janeiro. Depois, está pronto o estudo. Não é que eu não estudei e aí tive que, mudar alguma coisa. Mas o estudo está pronto, na verdade. Só que pensei que seria mais oportuno deixar para a recepção de novos membros mesmo, apresentar um pouco sobre alguns conceitos da nossa peregrinação e retornar à exposição do Antigo Testamento pela manhã, aqui na nossa escola dominical. Nós, no segundo semestre, se Deus permitir, aí nós voltaremos com os estudos temáticos, como disse, com vistas à recepção de novos membros. E quero também, irmãos, durante a exposição de Levítico, antes de cada leitura bíblica, eu quero ler a confissão de fé com os irmãos. Um desejo meu já antigo de introduzir a confissão de fé na nossa vida da igreja, nossos documentos de fé, na verdade. A confissão é um dos nossos documentos de fé, os documentos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a confissão de fé vai nos ajudar muito também na compreensão da exposição de Levítico. Não apenas na exposição de Levítico, mas na exposição bíblica como um todo. Porque a nossa confissão trata de temas doutrinários que têm o fundamento na Escritura Sagrada. A partir do domingo que vem, se os irmãos quiserem trazer a sua confissão, podem trazer ou podem baixar no aplicativo. A maioria dos irmãos, eu penso, tem smartphone e é possível baixar, então, no aplicativo, o aplicativo dos documentos de fé da IPB e ali acompanhar, fica muito mais prático. Eu quero começar lendo o capítulo 1 da Confissão de Fé, as duas primeiras sessões, até porque tem a ver com o próprio estudo de hoje, a introdução do livro de Levítico. Então, quem tem a confissão pode acompanhar, quem não tem, ouça com atenção o que nos ensina a nossa confissão de fé. O primeiro capítulo trata da Escritura Sagrada. Na primeira sessão, nós lemos assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos, de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. E diz essa primeira sessão, que a luz da natureza, irmãos, e a criação não são suficientes para dar conhecimento à vontade salvífica de Deus. Embora o ser humano seja indesculpável diante de Deus. Mas a natureza, o sol, a criação não leva ninguém à conversão. Leva alguém ao conhecimento de que existe um Deus Criador, mas não à salvação. Por isso, aprove a Deus, diz essa primeira sessão do capítulo 1, revelar a sua vontade. E aprove a Deus, então, grafar a sua vontade. Isto é, toda a Escritura Sagrada, por isso ela é indispensável. E Deus fez isso ainda para guardar a igreja da corrupção do mundo, da corrupção da carne e das malícias de Satanás. Segunda sessão, sob o novo, ainda do primeiro capítulo, sobre a Escritura Sagrada. Sob o nome da Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamentos, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática,
E aí essa segunda sessão traz os nomes dos livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livros de Samuel, primeiro e segundo livros dos Reis, primeiro e segundo livros das Crônicas, livro de Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, primeira e segunda cartas aos Tessalonicenses, primeira e segunda epístola a Timóteo, a Tito, a Filemon, carta aos Hebreus, carta de Tiago, primeira e segunda carta do apóstolo Pedro, as três cartas do apóstolo João, a carta de Judas e o livro de Apocalipse. Domingo que vem, nós vamos continuar a leitura da nossa confissão, irmãos. Nesse primeiro capítulo, como eu disse, irmãos, veem que trata da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, pela qual nós somos santificados. Nós somos santificados pela palavra de Deus, como Jesus mesmo afirma ali em João, capítulo 17, no verso 17, quando ele, orando a Deus Pai, orando pelos seus discípulos, orando por nós também, que ali no capítulo 17 de João, ele ora por aqueles que ainda iriam crer no nome dele, e ele no versículo 17 ora pedindo ao Pai assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus santifica a nossa vida, santifica a igreja unicamente por intermédio da sua palavra. Nós vamos começar hoje, então, a introdução a mais um livro da sua palavra. Eu quero orar com os irmãos pedindo a bênção de Deus para nós. Pai nosso, que és excelso, Senhor, está acima de todos. Te pedimos, Senhor, que o teu nome seja santificado, seja glorificado, seja propagado por todo este mundo, Senhor. Te imploramos que o teu reino venha sobre nós, Senhor. Porque nós precisamos do teu direcionamento, que tu sejas rei da nossa igreja, que Cristo seja de fato o único cabeça desta igreja, Senhor. Que tu sejas rei não apenas na igreja, mas nas nossas vidas também fora da igreja, onde quer que o Senhor nos coloque, de acordo com a tua providência, Senhor. Pedimos em teu nome, Pai, crendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que desejamos, porque a verdade é que nós nem sabemos pedir como convém. E por isso nós te suplicamos humildemente que a tua vontade seja feita na nossa vida. Senhor, a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, Senhor. Que o Senhor venha a cada dia suprir as nossas necessidades, nos dando o pão, o alimento para o nosso corpo, mas como diz a tua palavra, Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Então que não falte, Senhor, a nós também o pão espiritual, a tua palavra inspirada e preservada pelo teu Espírito Santo. Não há como, Senhor, nos aproximarmos de ti sem pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que têm pecado contra nós também. Que a tua palavra ensina, e do modo como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, assim o Senhor também nos perdoará. Imploramos, Senhor, ainda, que o Senhor nos livre do mal, da tentação, do diabo, do mundo, da carne e de nós mesmos, Senhor. Que o nosso coração é corrupto. Nós ainda falhamos, Senhor. Há em nós ainda a natureza pecaminosa que luta contra o Senhor. E pedimos que o Senhor nos livre de tudo isso, para que a cada dia, Senhor, cresçamos em santidade, cresçamos em graça, e cresçamos, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, e que amemos, Senhor, a Tua lei, que ela seja algo mais precioso para nós, mais precioso do que qualquer
outra coisa, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como disse, eu quero apenas introduzir o livro de Levítico. E quero fazer essa introdução considerando primeiro o título do livro, que nos ensina sobre, já nos lança a luz para interpretarmos o livro. Em seguida, vou dar 3 razões por que estudarmos Levítico. E, por fim, vou chamar a atenção para o ensino principal desse livro. O ensino principal deverá nortear toda a interpretação do livro de Levítico. Acerca do nome, irmãos, o título Levítico que nós temos aí na nossa Bíblia, nós podem abrir aí em Levítico, eu vou ler alguns versículos daqui a pouco nele. O título que nós temos é o título grego, é o título que a igreja primitiva deu com base na versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. Levítico significa relativo aos levitas, porque o livro trata exclusivamente, ou melhor, o livro trata, em sua maior porção, acerca do sacerdócio levítico. Isto é, o sacerdócio daqueles homens que foram chamados por Deus para cuidarem do culto do Antigo Testamento. E esses homens foram chamados por Deus, os homens que foram chamados por Deus são descendentes de Levi. Aí eles são chamados levitas. E foram os filhos de Levi, descendentes de Arão, que foram chamados por Deus para cuidar do culto. Então, por isso o nome é Levítico, por causa da tradução grega. Mas o título do livro em hebraico é Ele Chamou, porque é o primeiro versículo do livro. No primeiro versículo nós lemos, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Esse nome, chamou, que é o nome hebraico, muito nos revela sobre o próprio livro e já nos apresenta a importância dele. Porque essa expressão, não necessariamente ele chamou, que é um verbo hebraico, mas Moisés tendo sido chamado por Deus, Moisés recebe constantemente a instrução vinda da parte de Deus quando Deus fala a ele. A expressão, e Deus falou com Moisés, ou Deus falou com Arão, ou com Moisés e com Arão, aparece praticamente em todo o livro. De 27 capítulos, para os irmãos terem uma ideia, 30 vezes aparece a expressão Deus falou com Moisés. Só para os irmãos observarem, eu já citei o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro capítulo. No capítulo 4 começa, disse mais o Senhor a Moisés. Versículo 5, capítulo 5, verso 14, disse mais o Senhor a Moisés. Capítulo 6, verso 1, falou mais o Senhor a Moisés. Versículo 8, disse mais o Senhor a Moisés. E por aí vai. Não vou ler todos os versículos, porque isso perpassa, como eu disse, praticamente por todo o livro de Levítico. O que nos mostra, irmãos, que o livro é relevante para nós. E eu afirmo com toda a certeza que Deus também falará conosco aos domingos pela manhã. Porque nós teremos a palavra de Deus aberta diante de nós. Alguém já disse, eu vivo constantemente, irmão, no ministério, em dúvidas se eu exponho o Antigo Testamento. Deus colocou no meu coração desde Macapá. Eu estava em Macapá, começando o pastoreio há 9 anos. Eu tinha o desejo de expor o Antigo Testamento pela manhã e o Novo Testamento à noite. Mas como a necessidade da congregação ali era outra, acabei não expondo o Antigo Testamento. Mas quando cheguei aqui em 2012, essa é uma das razões, porque eu quero continuar Levítico, então eu, de forma debaixo da graça de Deus mesmo, comecei a expor Gênesis para os irmãos. Mas, como eu dizia, eu vivo constantemente numa luta. Se expõe o Antigo Testamento, se trata de assuntos temáticos, porque os dois são extremamente relevantes para a igreja. Quando nós expomos a Escritura Sagrada de forma sequencial, como nós fazemos, alguns temas demoram para chegar, alguns temas nem chegam. E a igreja tem necessidade real. Então eu fico nesse dilema, oro, e às vezes penso, não vou mais expor o Antigo Testamento, vou só tratar de temas, de assuntos temáticos, como o pastor Paulo fazia, quando ele pastoreava aqui. Mas a verdade é que meu coração é inclinado para expor a Bíblia e o Antigo Testamento. Nós não podemos, sempre haverá por razões óbvias e práticas na igreja, sempre haverá falta de algum lado. Então,
o que eu tenho tentado fazer já há 2 ou 3 anos, um pouco mais, é expor o Antigo Testamento no primeiro semestre, no segundo, por causa da recepção de novos membros, então trazer alguns temas para os irmãos. Mas, porque também eu me sinto confortável, não pela facilidade, o texto é um desafio imenso no Antigo Testamento, mas eu li, não lembro, algum pregador dizendo o seguinte: a única certeza que eu tenho, dizia o pregador, a única certeza que eu tenho, 100% de certeza, de Deus falar é quando a Bíblia é exposta. Ele disse. Aí eu tenho 100% de certeza que Deus fala com a igreja. É quando a Escritura está sendo exposta. Eu concordo plenamente com isso. E como diz, sobretudo aqui em Levítico, o Senhor está falando a Moisés diretamente, não há interpretação de Moisés, há a palavra de Deus diretamente expressa a Moisés, e Moisés apenas está grafando as Escrituras sagradas. Razões, irmãos, para estudarmos Levítico. Como eu disse, a primeira razão é um propósito pastoral. Desde 2012, quando eu voltei de Macapá, sem saber o que fazer, o pastor Paulo tinha exposto quase todo o Novo Testamento, praticamente todo o Novo Testamento. Ele disse que, se não pregou, foi 1 ou 2 livros do Novo Testamento. Eu pensando na época, o que eu vou ensinar para a igreja, então, como eu disse há pouco, tinha o desejo de fazer isso em Macapá, comecei aqui com os irmãos a pregar Gênesis, isso em 2012, quando eu voltei de Macapá. E já estudamos, então, Gênesis e Êxodo. E o meu desejo, meu propósito é expor o Pentateuco aos irmãos, a Torá, chamada Torá no texto hebraico, que é a lei de Deus. Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Porque esses 5 primeiros livros, irmãos, são a base de toda a Escritura Sagrada. Nunca esqueçam disso. De Josué até Apocalipse, sem exceção, todos esses livros, de Josué e Apocalipse, têm base no Pentateuco. Os irmãos vão ler Josué e todos os livros, até Apocalipse, vão ver que a base está no Pentateuco, porque Deus revela a sua vontade perfeita a Israel, como os irmãos vão ver, daqui a pouco eu vou fazer menção a isso. E eu quero, como pastor, fazer como o apóstolo Paulo, quando Deus me permitir, entre os irmãos, como o apóstolo Paulo fez quando chamou os presbíteros e os exortou a pastorear, ali em Atos 20. E Paulo disse a eles: no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Então, esse é o meu desejo pastoral, essa é a primeira razão de continuar Levítico, como eu disse há pouco. Embora a dificuldade do texto, embora a complexidade do texto, mas debaixo da graça de Deus, nós chegaremos ao objetivo de ensinar Levítico. A segunda razão, irmãos, eu penso, é a necessidade da igreja. Porque todos nós, sem exceção, precisamos conhecer as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós entenderemos a Bíblia se nós começarmos pelo começo. Todo livro é assim. De forma geral, você não pega um livro e começa a ler da metade dele. Você pode até ler um parágrafo aleatório, se você tem um objetivo específico. Geralmente, para novo convertido, para alguém que não é crente, nós acabamos aconselhando, comece o Novo Testamento, leia João, ou comece por Mateus mesmo. Mas isso é para um novo convertido, isso é para alguém que não é crente. Você que já tem tanto tempo na igreja, comece a ler a Bíblia, se você ainda não leu, muitos já leram, mas comece do começo. Comece lendo a revelação da palavra de Deus, desde o início, como Deus deu, no caso aqui, o Antigo Testamento. Nós precisamos do Antigo Testamento. Nós somos carentes do Antigo Testamento. O nosso erro na interpretação do Novo Testamento tem a sua base na falta de conhecimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, é necessário para que nós compreendamos a Bíblia de forma correta. E eu penso que nós, Igreja Presbiteriana Central do Pará, temos necessidade urgente de exposição do Antigo Testamento, para que então, exposição, um anúncio, uma explicação para entendermos as Escrituras Sagradas. Irmãos, conhecem a história
narrada por Lucas em Atos, quando Filipe foi levado pelo Espírito do Senhor até a um etíope. E o texto, em Atos 8, diz que o etíope estava lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe chega com ele e faz a pergunta para ele: você entende o que você está lendo? A resposta dele é interessante, porque ele diz assim: como eu vou entender se ninguém me explica? É isso que acontece com o Antigo Testamento. É isso que acontece com Levítico. Quem é que entende Levítico? Como entende João, por exemplo? Quem é que entende Levítico como entende Gálatas, por exemplo? Quem é que entende Levítico como entende a primeira carta do apóstolo João, que fala sobre o amor? Então nós precisamos de explicações. E Deus deu essa responsabilidade de explicar e ensinar o texto aos irmãos. Você tem evitado o Levítico? Como ouvi um pregador dizendo, no México, ele diz: olha, ninguém que está atribulado ou está angustiado, desanimado, vai dizer assim: deixa eu meditar aqui em Levítico. Ninguém faz isso. Né? Se você tem evitado o Levítico, você tem pecado contra Deus. Eu digo porque eu já pequei muito contra Deus nesse sentido. Quando um outro pregador disse: Levítico é o desânimo de todo crente início de ano. Porque ele começa lendo Gênesis, aí vai para Êxodo, interessante a história de Êxodo. Deus tira o povo de Israel do Egito, destrói Faraó, entrega a lei, mas quando chega Levítico, capítulo 1, 2, 3, vou pular que é melhor. Chega em Números, dificulta um pouco mais, Deuteronômio já melhora, porque tem a caminhada do povo de Israel até antes ali no Jordão, para adentrar a terra prometida. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é sem razão. Né? Como igreja, de uma forma geral, penso que nós falhamos na exposição do Antigo Testamento por algumas razões que não convém adentrar aqui. Mas eu dizia, você tem evitado o Levítico? Isso é um erro. Isso é um pecado. Não evite a palavra de Deus. Talvez nós evitemos a palavra de Deus porque nós temos uma compreensão errada dela. Bryan Chapell, na pregação cristocêntrica, no livro dele, ele afirma o seguinte, abre aspas: a verdade da Escritura não é objeto passivo para a nossa investigação e apresentação. A palavra nos examina, fecha aspas. Eu vou repetir. Bryan Chapell disse: a verdade da Escritura não é objeto passivo para a nossa investigação. Às vezes nós pensamos que é isso. Deixa eu investigar. É verdade que existe um aspecto da investigação. É claro que, como crente, nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós temos que nos esforçar para entender as Escrituras. Para isso Deus me chamou. É isso que eu faço todos os dias, para poder, no domingo, expor a Escritura para os irmãos. Nós devemos investigar, sim. Mas o que o Bryan Chapell está chamando a atenção é para que a Escritura não é isso. A Escritura não é objeto passivo. A Escritura ela não é algo que depende da minha capacidade de investigação e da minha criatividade ou de qualquer outro aspecto meu que eu possa investigar a Escritura. Não. Ele disse: a palavra nos examina. E ele cita Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde nós vemos que a palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, uma das práticas em casa que nós temos é de uma leitura bíblica corrida. Existe o culto, existe a leitura corrida, sem estar se preocupando em necessariamente entender pormenores da Escritura Sagrada. Crendo que a Escritura Sagrada nos examina, crendo que ela é a palavra de Deus, que julga a intenção do meu coração, que julga o propósito do meu coração, que julga a minha alma, que julga o meu interior. Eu preciso, então, entender isso e ler as Escrituras Sagradas. Claro, Deus não nos faz conhecer a sua Escritura sem entendimento, mas leia a Escritura Sagrada. Leia a corrida da Escritura Sagrada sem pressa, porque isso é importante para a nossa vida cristã. E eu quero ajudar os irmãos nesse sentido, obedecendo ao chamado de Deus, para mim, como Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, verso 3, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. É isso que nós temos que fazer. A primeira razão, um propósito pastoral. A segunda razão, a necessidade da igreja em conhecer o Antigo Testamento.
E a terceira razão é a nossa identificação com o livro. Quando eu digo a nossa identificação com o livro, isso pode soar estranho para alguns. Né? Porque, o que tem a ver comigo Levítico? Afinal de contas, tem tantas regrinhas. Afinal de contas, são tantos rituais. É tanta observância que parece que para mim não tem nenhum valor. Afinal de contas, afirmam outros, eu estou na nova aliança, pastor. Eu estou no Novo Testamento. Não tem nada a ver comigo Levítico. Ora, irmãos, a verdade é que a história de Israel é a nossa história. Quando eu comecei Gênesis em 2012, eu disse aos irmãos, o que nós vamos ouvir aqui é a história da igreja, é a história do povo de Deus. Então, a história de Israel é a nossa história. A lei de Israel é a nossa lei. Quando nós estivermos expondo o Levítico, nós vamos ter que fazer a distinção que a teologia nos ensina sobre lei moral e lei cerimonial, ou lei civil, obviamente, para poder aplicar a nós. Mas o princípio é esse, de que Levítico é para nós também. Porque eu dizia, a história de Israel é a nossa história. Por quê, irmãos? Porque nós, os crentes em Cristo, nós somos Israel de Deus. Nós somos os genuínos filhos de Abraão. Quem diz isso é a própria Escritura. Quem diz isso é o próprio Deus. Quem diz isso é o próprio Espírito Santo, que nos diz em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, para acompanhar a leitura do que eu acabo de dizer. O que eu estou dizendo é que Levítico é para nós. Eu estou dizendo que a história de Israel é a nossa história, porque nós somos o Israel de Deus. Eu sei que existem muitos evangélicos piedosos, eu sei que existem muitos teólogos bons que discordam dessa afirmativa, eu sei disso. Mas vamos deixar a palavra de Deus falar. Gálatas capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, diz o apóstolo Paulo, que creu em Deus. E isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, diz Paulo, o Espírito Santo por intermédio de Paulo, sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Nós somos descendentes genuínos de Abraão. Não são aqueles que moram na Palestina. Não são aqueles que moram no Oriente, lá na terra de Israel. A não ser os crentes em Cristo. Paulo diz, nós somos os da fé que são filhos de Abraão. Ora, versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo, aí Paulo confirma que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja o verso 24 ainda. A lei nos serviu de aio. É a lei que nós estamos estudando aqui em Levítico, estudamos Gênesis, Êxodo, agora Levítico, ela nos serviu de aio, isto é, de um tutor, ou como um guardião, ou como um guia de meninos. O aio, ou o tutor, era aquele que acompanhava as crianças, ensinando as crianças, sobretudo os meninos, eram os tutores dos meninos, que acompanhavam os meninos para onde eles iam, ensinando isso na cultura judaica, até que ele chegasse à idade adulta, e então não precisasse mais de tutor. Paulo está dizendo, a lei é isso para nós. A lei serviu de aio, a lei serviu de tutor. Para quê? Paulo diz, para nos conduzir a Cristo. Então veja, Levítico vai nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Verso 26. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isto é, assim sendo, não pode haver, veja só, em Cristo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vamos fundamentar bem a nossa compreensão do Antigo Testamento, da exposição de Levítico, no caso específico que eu estou apresentando aos irmãos. Nós somos filhos de Abraão e ponto final. Bolsonaro agora, Michele Bolsonaro põe foto do Bolsonaro com a bandeira de Israel e diz assim, aí o que se tem feito, né? Aí põe o texto de Gênesis lá. E aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Como se Deus estivesse fazendo uma promessa para a nação de Israel. Não. Em Gênesis, nação de Israel não existia.
A promessa não foi para a nação. A promessa foi para Abraão. É por isso que nós estamos incluídos na promessa. A nação veio como consequência de Abraão. Não é? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. E nem todos são de fato israelitas, diz o apóstolo Paulo, os romanos. Então a promessa é Abraão. E os filhos de Abraão não são os judeus. Porque Jesus disse em João capítulo 8, um texto que eu amo, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão viu o meu dia. É isso que Jesus diz em João capítulo 8. Vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus. O pai de vocês é o diabo, que é homicida desde o princípio. Quem são os filhos de Abraão, então, irmãos? Somos nós. Nós somos os judeus, espiritualmente falando. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Então, isso já lança muita luz. Isso já nos dá muita graça para quando nós lermos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, e ver que a palavra de Deus é para nós. Não cabe na interpretação reformada, o Antigo Testamento não é importante, então vamos estudar só o Novo, porque a igreja está no Novo. Não, a igreja está no Antigo. A igreja é o povo de Deus que Deus escolheu, a partir de um homem, Abraão. Né? E Deus escolheu a descendência de Abraão e fez um pacto com Abraão, e nós estamos incluídos nesse pacto, como disse o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, no capítulo 3. Levítico, irmãos, trata do culto verdadeiro a Deus. Olha que interessante. O culto é uma realidade nossa. O culto é o que nós prestamos a Deus no domingo, no dia solene. Um culto, à luz de Romanos capítulo 12, é a nossa vida a Deus. É um culto constante diante de Deus, nosso culto racional. É quando nós entendemos, tendo sido objeto da graça de Deus, tendo a revelação do seu Espírito Santo na palavra de Deus, é a vida que nós dedicamos a Deus. Isso é um culto. E aqui em Levítico, portanto, nós temos princípios para o culto. É verdade, um culto no contexto do início da revelação, como eu vou mencionar, mas os princípios, nós vamos já ver, os princípios permanecem até hoje, até Cristo voltar, até a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos. Levítico, irmãos, trata do culto verdadeiro a Deus, e ele é a continuação de Êxodo. Por isso eu tenho que tratar de Levítico também. Só para os irmãos visualizarem, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 1 e 2, nós lemos no terceiro, nós já estudamos Êxodo, passamos aqui 3 anos estudando ele, com interrupções, claro, mas foram 3 anos. No terceiro mês, Êxodo 19, estou lendo, versículos 1 e 2. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Os irmãos lembram? Ali Israel, tendo passado por várias regiões, depois que saiu do Egito, chegou aos pés do monte Sinai, na região, saindo de Refidim, chegaram na região do Sinai e acamparam ali. Deus disse, agora põe todo mundo aí, irmãos lembram da narrativa, todo mundo ao redor, ninguém pode tocar no monte, Moisés sobe até mim, porque eu vou falar. E Deus começa a falar com Moisés, no capítulo 19 de Êxodo, onde Deus faz uma aliança com Israel. No capítulo 20, ele entrega os 10 mandamentos. Nos capítulos seguintes, ele destrincha ou aplica a lei dos 10 mandamentos, como nós já estudamos aqui. Lá em meados do capítulo, do livro de Êxodo, e termina o livro de Êxodo com a revelação da ideia de Deus sobre o tabernáculo, o templo móvel para a peregrinação de Israel até chegar à terra prometida. E aí nós acabamos Êxodo. E o povo ainda está no monte. Aí nós vamos começar a estudar Levítico. E Levítico vai acabar, 27 capítulos de Levítico. E vai acabar. E o povo não saiu do Monte Sinai ainda. O povo ainda está lá ouvindo Deus falando. Deus está falando com Moisés. Moisés vai transmitir ao povo aquilo que ele tem recebido de Deus. Nós vamos começar Números e Israel não sai do Monte Sinai. Vejam a continuação que há. Até que no capítulo 10 de Números, no versículo 11, nós lemos, aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês,
que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Então vejam, Êxodo 19, o povo está no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai. Ele só vai sair em Números capítulo 10. Então nós temos a lei de Deus para ouvir até chegarmos lá. E aí em Números 10 começa a peregrinação, o povo vai peregrinar, vai pecar, até que quando chegar ali, frente ao Rio Jordão, para atravessar, Moisés vai então falar as palavras que nós encontramos em Deuteronômio, para que o povo depois adentre a terra prometida, que é o livro de Josué. Então, o primeiro objetivo é o Pentateuco, mas ainda tem os livros históricos depois, né, para nós estudarmos Josué, Juízes, se Deus assim permitir. Então, vejam, por isso, irmãos, por sermos descendentes de Abraão, por ser uma continuação de Êxodo, eu disse Levítico é a palavra de Deus para nós, crentes do Novo Testamento. Levítico é muito útil para nós, muito útil para nós. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura inspirada. E aí nós vemos na Confissão de Fé que a Escritura Sagrada é composta por todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a partir de hoje, o irmão não vai dizer assim, mas não, eu só gosto de ler Salmo. Mas Salmo para mim é maravilhoso. Não tem nenhum problema em achar que Salmo é maravilhoso e ler Salmo. Não tem nenhum problema. Mas leia outros livros também. Leia Levítico, leia Abacuque, leia Joel, leia Ageu, leia Sofonias e vá lendo. Leia Ezequiel, porque toda a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para a nossa correção, para a nossa repreensão, para a nossa habilitação, para que nós sejamos seres humanos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra, para refletirmos, então, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel, e aí está a terceira razão da exposição de Levítico. E em terceiro lugar, irmãos, que é o último ponto dessa introdução, é acerca do ensino principal de Levítico. Aqui é onde nós temos que estar bem firmados para não errarmos na nossa interpretação e também para não desanimarmos durante a exposição. Você vai ter que lutar para prestar atenção e eu vou ter que lutar para explicar aos irmãos Levítico. Aí está o grande desafio e para a glória de Deus, para que todos nós estejamos na dependência total do Espírito Santo. O que ocorre em Levítico, irmãos, é que há estudos secundários e o estudo principal, né? Os assuntos secundários e o assunto principal. Então, guarde isso. No livro de Levítico há 3 ensinos secundários. E nós nos cansamos e nós somos preguiçosos para ler, e aí nós temos que confessar os nossos pecados diante de Deus, e dizer: Senhor, eu estou preguiçoso para ler Levítico hoje. Eu não quero ler Levítico, porque está difícil para mim. Porque nós nos perdemos nas coisas menores, nas coisas secundárias. Elas são secundárias, não são irrelevantes, tá? Elas são secundárias. A que eu me refiro? Aos rituais. Aqui há muitos rituais. Os rituais consistem nos sacrifícios de animais, nos sacrifícios de cereais. Cerimoniais também são dados por Deus aqui no que dizem respeito aos dias santos, aos anos santos, a um calendário que Deus vai dar para Israel. Então, isso são os rituais, mas é secundário. O outro ensino secundário que tem aqui é o sacerdócio. Porque o sacerdócio, eu disse há pouco, é o livro Levítico, porque diz respeito aos levitas, né, aos sacerdotes. Mas já abrindo um parênteses rapidamente aqui, o Novo Testamento já nos afirma que todos nós somos sacerdotes de Deus. Né? Essa foi uma bandeira da Reforma Protestante. O sacerdócio universal de todos os crentes. Então, nós somos sacerdotes de Deus. Por isso eu digo que Levítico é importante para nós, é útil para nós, é necessário para nós. E o nosso coração tem que vibrar por Levítico, como vibra por João, como vibra por qualquer outro livro do Novo Testamento. Fechando parênteses. Dizia, o primeiro estudo secundário são os rituais, o outro é o sacerdócio. Por quê? Mas o que deve ficar para nós?
deixa eu explicar os rituais primeiro. Eu falei, os rituais consistem no sacrifício de animais, sacrifício de cereais, dias santos, enfim. Os rituais, eles são dados por Deus, irmãos, para um momento para agradecer a Deus, são os sacrifícios de ações de graça. Então, com esses rituais, os israelitas diziam, obrigado, Senhor. Na quarta-feira, a nossa reunião, aqui e ali os irmãos diziam, olha, pastor, ações de graças, porque Deus me deu um livramento. Ações de graças porque um parente meu saiu do hospital. Ações de graças porque eu melhorei da saúde, etc, etc, etc. No Antigo Testamento, lá em Israel, eram sacrifícios de ações de graças. Rituais de sacrifício de ações de graças. No outro momento, os rituais eram feitos para pedir perdão a Deus. Então, era um sacrifício, um animal, um cereal, levado até Deus para dizer, Senhor, me perdoa. Está aqui, isso aqui é a oferta que eu dou para que o Senhor aceite o meu pedido de perdão, para que eu receba o perdão de Deus. Porque no Novo Testamento, na nossa era, não tem mais, porque Cristo já foi ao Calvário. O autor dos Hebreus deixa isso muito claro. E tudo isso que nós temos aqui são sombras daquilo que viria. Foi o Cristo, o Cordeiro de Deus, a vítima sacrificial, expiatória, que foi ao Calvário e pagou todas as nossas dívidas. Mas veja só, isso não anula Levítico para nós, porque o princípio está aqui. Aqui em Levítico nós vamos aprender como nós devemos nos aproximar de Deus, com os rituais, não apenas de sacrifício, mas como eu vou mencionar ainda, já posso mencionar a purificação. Além dos rituais de sacrifício, há rituais de purificação ou de limpeza, que vão nos ensinar qual é o nosso estado diante de Deus. Como nós estamos diante de Deus? Partindo da nossa natureza pecaminosa. Como nós estamos diante de Deus? E precisamos de limpeza e de purificação. E isso está em Levítico. Eu disse no início, às vezes nós erramos na interpretação do Novo Testamento porque nós não conhecemos o Antigo. Quando João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, de onde ele tirou essa ideia? De onde ele tirou esse termo, propiciação? Do Antigo Testamento. Quando nós afirmamos, quando nós oramos agradecendo a Deus pela morte expiatória de Cristo, pela morte vicária de Cristo, pelo derramamento do seu sangue, de onde nós tiramos isso? Do Antigo Testamento. Porque, sobretudo aqui em Levítico, que o sangue será também um elemento importante para a interpretação. O sangue terá que ser derramado. Por isso não se poderá comer nada com sangue, porque o sangue tem que ser derramado. O sangue tem que ser expiado, que é uma figura para o Cristo. O sangue puríssimo de Cristo, como o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola. Quando Pedro diz, olha, vocês foram resgatados por Deus não com preço, com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. O sangue puríssimo do nosso Senhor. É daqui. É o sangue do Cordeiro sem defeito. É daqui de Levítico que sai. Interessante. Irmãos, eu quero que os irmãos vibrem como eu vibro. Quando eu leio, estudo e encontro isso aqui, eu vibro e dou graças a Deus por Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, pelo direito que Cristo conquistou de nós nos achegarmos a Deus. Então, existem os rituais, existe o sacerdócio. Eu pulei o sacerdócio. O sacerdócio ainda nos ensina como devemos estar na presença de Deus. Os sacerdotes aqui são os da tribo de Levi. Eles não apenas terão a responsabilidade de levar sacrifícios diante de Deus em seus próprios nomes. Eles não levarão apenas sacrifícios em nome dos israelitas que vão levar os animais a eles, mas esses sacerdotes mesmo terão que ser exemplo para toda a congregação de Israel. Eles serão separados, depois eles não receberão herança, porque eles são do Senhor, totalmente do Senhor. Assim como você e eu, porque no Novo Testamento isso não é responsabilidade só do pastor. Às vezes nós pensamos isso, o pastor tem que dar bom testemunho, o pastor tem que viver certo, o pastor não pode fazer aquilo, o pastor não pode fazer aquilo, o pastor tem que fazer isso. Não é assim não, isso é uma leitura equivocada, isso é uma leitura católica romana. Na nova dispensação, todos nós somos sacerdotes. E todos nós devemos viver para o inteiro agrado do nosso Deus. O pastor é apenas um servo, e ele é servo. Ele é apenas servo. Ele só tem mais uma responsabilidade além do que a dos irmãos. Todos nós somos sacerdotes. E o sacerdote vai nos ensinar aqui como devemos viver na presença de Deus. Mas, como eu disse, esses são ensinos secundários. Nós não podemos nem precisamos nos perder neles, porque eles nos ajudam a entender como podemos nos aproximar de Deus, servir e cultuar. Qual é o tema principal de Levítico, irmãos? É a santidade. Esse é o tema principal. Quando nós estudarmos os rituais, quando nós estudarmos o sacerdócio, quando nós estudarmos a purificação, nós temos que entender que Deus está nos falando sobre santidade. Esse é o tema principal do livro. E nós temos que ser santos, irmãos. Nós temos que ser santos
para o Senhor. Nós temos que ser santos. Por quê? Por causa da queda. Por causa da queda dos nossos primeiros pais. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Não é isso que Gênesis nos mostra? Deus fez o ser humano reto. Deus criou Adão e Eva bonzinho da Silva. Perfeitos. Mas eles se meteram em muitos problemas, diz Eclesiastes. Não conhecem bem. Para que Deus fez o ser humano? Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito principal do homem? Glorificar a Deus e usufruir dele para sempre. Foi para isso que Deus nos criou. Deus criou o ser humano para se relacionar com esse ser humano, para vivenciar a vida comum com o ser humano, mas o ser humano pecou deliberadamente. Adão tinha seu livre-arbítrio e escolheu pecar. E houve então um grande abismo entre Deus e os homens. Quem nunca viu uma imagem na internet ou qualquer folheto, onde existe, faz uma figura aqui de uma plataforma Deus, a outra plataforma aqui o homem, e o grande abismo entre Deus e o homem. Essa é a realidade espiritual com a queda. E aí o que se coloca no meio? Uma cruz, não é? Para mostrar que o único modo de o homem se relacionar com Deus é por meio de Cristo, por meio da cruz. Mas lembrem da narrativa aqui, para nós não fugirmos da nossa revelação, que nós temos o início, nós estamos no início da revelação da Escritura Sagrada. Deus fez o ser humano se meteu em muitos problemas, pecou deliberadamente, ocorreu o abismo entre Deus e os homens, entre Deus e os seres humanos. E aí o que foi que Deus fez? Estou pulando a história, né? Deus chama Adão, chama Eva, promete o descendente da mulher que é Cristo. Mas na narrativa aqui da salvação, pegando Gênesis, a partir do capítulo 12, tem um abismo entre Deus e os homens. O que Deus faz? Chama Abraão. Vem cá, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. É Josué quem nos diz que Abraão fazia parte de uma família politeísta. Então ele não era melhor do que nós. Não tinha nenhuma diferença nossa. Que a gente nasce do mesmo modo em famílias desestruturadas, idólatras, pecaminosas. E foi o que aconteceu com Abraão. Porque esse é o resultado. Essa é a foto, é a figura da humanidade como um todo. E Deus chama Abraão. Deus escolhe Abraão. E faz aliança com Abraão. Estou voltando aqui ao que nós já estudamos em Gênesis. Né? Deus faz uma aliança com Abraão, dá uma descendência numerosa a Abraão, faz com que a descendência vá ao Egito, que a descendência de Abraão no Egito seja escravizada, e Deus, com mão forte, chama Moisés, esse que está recebendo a revelação, e faz com que o povo de Deus seja liberto do poder do Egito para ir para o monte adorar a Deus como ele queria. Essa era a ordem de Deus a Moisés e Arão. Vão até Faraó e digam a ele que ele tem que libertar o meu povo, porque o meu povo tem que me cultuar. Esse povo é meu, e esse povo é meu primogênito. E se ele não fizer isso, eu vou destruir os primogênitos dele. E Deus fez. Porque Deus faz, ele cumpre. E o povo de Israel então saiu, adentrou, e aí passou a peregrinar, como nós, na verdade, ainda está parado, peregrinou até o Monte Sinai e parou ali onde Deus está revelando a sua vontade. De forma simples, irmãos, para fechar isso que eu estou dizendo, Deus está organizando a sua igreja. Vou repetir. Deus está organizando a sua igreja. Nós somos parte dessa história aqui, só que nós estamos para cá. Nós estamos lendo o início da nossa história, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, os genuínos descendentes de Abraão, à luz de Gálatas. Então Deus está só organizando a igreja ainda. Ele está no início ainda. E por isso Deus vai dando lei. Vai dar lei, vai dando lei pormenorizada. Detalhes pequenos aqui para ensinar o que é a igreja. Que a igreja tem que obedecer. Que tudo tem que ser feito como Deus ordena. Por quê? Por isso eu pedi ao presbítero que lesse Ezequiel, capítulo 36. Quando Deus promete a restauração de Israel, onde o Espírito Santo revela a Ezequiel, uma época escatológica final, mas a nossa época. Onde Deus diz a Ezequiel que reunira povos de todas as nações para construir o Israel dele. E ali em Ezequiel, o Senhor disse o quê?
a Israel que eu estou fazendo isso com vocês não é por amor a vocês, porque vocês profanaram o meu nome. Vocês pecaram contra mim. Eu estou fazendo isso pela fidelidade minha, pela fidelidade à aliança, pelo nome que eu tenho a zelar. Esse é o Deus, irmão, verdadeiro, justo, que quer se relacionar com o seu povo. E aqui, como disse, Deus está organizando apenas a sua igreja, o seu povo. E como igreja, irmãos, como povo de Deus, qual é a forma correta de vivermos? De forma santa. Diferente dos outros povos. Diferente das outras nações. Diferente do meu vizinho. Diferente do meu colega de sala de aula. Diferente do meu colega da universidade. Diferente do meu colega do trabalho. É assim que a igreja tem que viver. Foi para isso que Deus chamou o povo. Irmãos. Deus chamou um povo para a santidade. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém. Agora, uma boa nova para aquecer o nosso coração. A santidade não é algo que eu tenho que fazer para Deus. Não é isso que Levítico vai nos ensinar. Embora chame o povo à responsabilidade. Mas Deus está santificando o povo. É Deus que santifica o seu povo. E é por isso que nós estamos estudando a palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais você participa das reuniões, quanto mais você vem ao culto, quanto mais você é exposto à Escritura Sagrada, quanto mais você estuda a Escritura Sagrada, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece a Deus na Escritura Sagrada, quanto mais você lê livros sobre a Bíblia, quanto mais você conhece a Deus, mais santificado você vai sendo. Não existe um atalho para a santificação. Não pense que a santificação será com os sacrifícios. Aqui, oferta, mais oferta, mais oferta, observação de dia. Não pense que é isso. Na nossa dispensação, não pense que santificação é ir para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja. Eu citei ir à igreja como parte, onde você vai ser exposto à Escritura Sagrada. Porque a palavra de Deus liberta. Porque Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade libertará vocês. É a verdade que liberta. O meu eu, o pecado que há em mim, ele só é vencido pela Escritura. Pela Escritura sendo lançada ao meu coração, sendo ela lida, ouvida, exposta, seja como for. É para a santidade que Deus nos chama. E como aqui em Levítico o povo aprenderá sobre santidade? Exatamente quando Deus chama, já chamou na verdade, ele vai só organizar os levitas, os sacerdotes, porque eles serão os responsáveis em guardar o tabernáculo, em cuidar dos elementos que nós já estudamos em Êxodo e que vão surgir aqui novamente. A bacia do lavatório, o altar do incenso, a mesa dos pães asmos, o candelabro, a arca da aliança, o que está dentro da arca da aliança, as tábuas do mandamento, o maná e a vara de Arão. Os sacerdotes, eles têm essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus deu para o povo. É aqui em Levítico que nós vamos encontrar 2 homens fazendo o que não deveria e eles vão morrer na hora, porque eles vão desobedecer à ordem de Deus. E Deus quer a santidade do povo. E o povo aprenderá a santidade acerca desse ministério levítico. Por quê, irmãos? Porque os sacerdotes, os levitas, são figura do Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, a luz de Hebreus. É Cristo quem resguarda todas as coisas de Deus. É Ele quem encarna. É Ele quem revela a vontade de Deus para nós. Então, no Antigo Testamento, em Levítico, o povo queria saber como era para ser santo, olhava para os levitas, para os sacerdotes, para todo o trabalho deles, para a vida deles. Agora, no Novo Testamento, não olhe para o seu pastor, não. Ele tem que ser exemplo, é verdade, mas não olhe para ele, não. Porque o sumo sacerdote é Cristo. Não tem mais nenhum sacerdote para nós olharmos aqui. É Cristo o nosso sumo sacerdote. É Ele que revela a vontade de Deus. E nós conhecemos a vontade de Deus à luz da Escritura Sagrada. Os sacerdotes serão responsáveis pelos regulamentos ordenados por Deus. Esses regulamentos, irmãos, são diretrizes, né, que Deus dá
para que pecadores se aproximem dele. Olha que bênção. Vejam, o que Deus está fazendo em Levítico. O que eu quero aqui, hoje de manhã, é que os irmãos não olhem mais para Levítico como, Levítico. Não. O que é que Deus está fazendo em Levítico? Deus está dizendo, olha, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês sejam próximos de mim. Eu quero. Mas não tem essa história não de, faça o melhor para Deus, se você fizer isso, aquilo, que vai na intenção do seu coração. Não é assim, não. Vocês têm que se submeter à minha vontade revelada. E o modo como vocês, Levítico, Deus está dizendo, e o modo como vocês vão se aproximar de mim, eu vou manter um relacionamento com vocês, é desse modo aqui, ó. E aí Deus vai dar a lei toda direitinha para eles, para que eles observem, então possam se aproximar de Deus. Isso é bênção, isso é amor, isso é misericórdia, isso é graça da parte de Deus para com o seu povo. Foi isso que Deus fez com Israel. Deus chamou Israel, levou o Monte Sinai, fez aliança com o povo, lá no capítulo 19 de Êxodo, os irmãos podem ler depois. O Senhor chamou Israel. Eu vou ler. Não tem pressa, né? Escola dominical, a gente pode ficar até 1, 2 horas da tarde, sem nenhum problema. Vamos lá, Êxodo, capítulo 19. Estou falando dessa realidade de Deus chamar o povo, né? Se relacionar com ele. Isso envolve responsabilidade da parte do povo e fidelidade da parte do Senhor. Êxodo 19, no verso 3, ainda no início, lá no Monte Sinai, né? Quando chegou, Êxodo 19, 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Veja, irmãos, observem a graça de Deus, o amor de Deus, a condescendência dele. Agora, pois, ele disse, olha, eu tirei vocês, e como águia cuida dos seus pintinhos ali debaixo das suas asas, faz com que elas voem, é isso que eu estou fazendo com vocês. Aí por isso entra a responsabilidade, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Capítulo 24, de novo, verso 3, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, veja, todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que falou o Senhor faremos. Olha, irmão, nisso consiste a aliança, é um casamento. O pastor pergunta para o marido, você promete, fulano, ser fiel à sua esposa, amá-la na tristeza, na doença, promete? Sim, prometo. Você, fulana, promete? Sim, prometo. É o que está acontecendo aqui em Êxodo. Aconteceu em Êxodo, começou e está em Levítico ainda. Eu peguei vocês do Egito, estou conduzindo vocês debaixo das minhas asas. Vou fazer vocês voarem, não se preocupe, quando a águiazinha estiver caindo, eu vou lá e pego de novo. Vou fazer vocês voarem, vocês vão voar. Vocês vão ser testemunhas, vocês vão ser reis e sacerdotes. Vocês vão ser luz para as nações, sal da terra, luz do mundo, Jesus disse. Vocês vão propagar as minhas verdades. Vocês vão expressar e refletir as virtudes daquele que chamou vocês das trevas, que tirou vocês do Egito, que tirou vocês da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. E vocês vão voar. Mas prestem atenção. Se vocês ouvirem diligentemente a minha voz, se vocês observarem a minha voz, aí sim isso vai acontecer. Responsabilidade humana. A aliança de Deus envolve a nossa responsabilidade. Porque senão não tem aliança. Quando se defende só um lado da doutrina bíblica, da eleição, sem a responsabilidade humana, é uma doutrina falsa. É por isso que muitos irmãos crentes arminianos não compreendem a doutrina da eleição. Porque conhecem crentes que se dizem calvinistas que vivem em pecado. E não mostram nenhuma santidade com os colegas. E aí ele diz, espera aí, isso é doutrina de demônio. E é mesmo. Se alguém prega uma eleição sem santificação, isso é doutrina de demônio. A doutrina bíblica é eleição e santificação junto. Eu chamei vocês para vocês serem santos. Eu chamei vocês para refletirem as minhas virtudes. Eu chamei vocês para vocês serem meu povo. Para vocês serem meu filho. Para vocês serem semelhantes a mim. É para isso que Deus chamou a igreja. É para isso que Deus está chamando. Por isso que Deus está fazendo aliança com o povo. No capítulo 34 de Êxodo, nós já estudamos, Moisés faz o quê? Pega
o animal mata, pega o sangue e joga sobre o altar, asperge sobre o povo e diz, olha, esse é o sangue da aliança. É o sangue. E aí nós temos o Novo Testamento que lança a luz, o sangue de Cristo. Do Cristo celebrou a última Páscoa, instituiu a Santa Ceia. Esse é o sangue da nova aliança, derramado por vocês. O sangue de Cristo aspergido sobre nós. É a aliança que Deus fez conosco para vivermos com o nosso Senhor. Deus santifica o seu povo, irmãos. E Ele o faz por meio de um estreito relacionamento. Vejam só. Deus santifica o povo quando o povo se relaciona com Ele. Ezequiel 36 nós lemos, não foi? Vocês profanaram o meu nome. Nós vamos encontrar muito isso nos livros proféticos. Israel quebrou a minha aliança. Nós lemos não há muito tempo, na quarta-feira, o livro de Lamentações, onde Deus trouxe juízo sobre Israel. Israel foi levado cativo à Babilônia e teve destruído todo Israel, o santuário, o sacerdócio, os elementos de culto, para a tristeza do profeta Jeremias. A igreja estava em frangalhos, porque Israel tinha pisado na bola com Deus. Israel tinha virado as costas para a aliança. Então há uma responsabilidade. E a santidade ocorre na igreja quando a igreja mantém um relacionamento com Deus. Você é santificado por Deus quando você mantém um relacionamento com Deus. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não frequenta a igreja, se você não ama os irmãos, a santificação é nula. Pode estar no hall de membros, pode ter 30 anos de crente, mas isso não tem valor nenhum. O que santifica é o próprio Deus por meio desse relacionamento. Esse foi o meio que ele instituiu. Não há outro meio. Aqui em Levítico, irmãos, eu pensei que eu ia falar 20 minutos. Levítico capítulo 11, verso 44. Não precisa acompanhar. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Santidade é o tema de Levítico. Capítulo 19, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Capítulo 20, verso 8, 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Entendam, irmãos, que Deus não está dizendo assim, olha, observem tudo o que eu estou dizendo e vocês então serão santos. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu sou santo, eu santifico vocês, façam tudo o que eu estou mandando. Percebe a diferença? Deus não está dizendo assim, olha, está aqui a lei, está aqui as regras, observem tudo, e se vocês observarem tudo, então vocês serão santos. Não é isso. Porque isso é impossível. O que ele está dizendo é, eu sou santo. Sejam santos também. Eu vou santificar vocês, eu estou santificando vocês. Está aqui a lei, façam isso, porque vocês são santos. Porque eu estou santificando vocês. Observem as leis. Sigam as leis. É isso que Deus está... Deus está, então, animando o povo. Deus está encorajando o povo, como Ele nos encoraja agora. Dizendo, seja santo, você faz parte da igreja. Seja santo. Você nasceu no contexto da aliança. Aqueles que nasceram, se não for incluído no contexto da aliança. Seja santo, se santifique, observe os mandamentos de Deus, lute contra a carne, contra o mundo, contra Satanás, contra você mesmo. Essa é uma realidade, irmãos, não só do Antigo. Irmãos sabem disso, mas no Novo, para nós passarmos as lições. Vou ler alguns textos bíblicos. Romanos 6, 22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. 2 Coríntios 7:1, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 1 Coríntios 1:2, Paulo escreve, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Santidade, santidade, santidade. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Está vendo? Calvinismo, doutrina da eleição. É verdade, Calvino só refletiu a doutrina bíblica. Não foi ele que disse. É a Bíblia que disse, e ele foi lá, como um bom estudioso bíblico, afirmou. Paulo diz aos Efésios, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Mas nós temos que continuar o versículo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Foi para isso que Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu para carimbar, vou te salvar, vive como tu queres. Não foi assim. Deus salvou para ser santo. Deus salvou para ser dele. Deus salvou para ser propriedade dele. Efésios capítulo 5, versos 25 e 27. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Hebreus capítulo 12, verso 14. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para terminar, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito. De onde foi que Pedro tirou isso? Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Que texto Pedro tinha, irmãos? Levítico, irmão. Era esse texto, não esse aqui, né? Esse aqui é da SBB. Mas era outro texto que ele tinha, de Levítico. Sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está dizendo, o Levítico é para vocês, irmãos. É isso que Deus está falando para nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Concluindo, irmãos, passou bastante tempo. O que deve ficar para nós hoje? Primeiro, nós somos Israel, o povo de Deus. Tá bom? Guarde isso. Nós somos Israel, o povo de Deus. Porque se nós não somos, então Levítico não é para nós. Se Levítico é só um livro onde eu vou poder tirar algumas coisinhas para mim e aplicar para a minha vida, então é melhor a gente fazer outra coisa. Levítico todo é para nós. Vai ter lei cerimonial que não é para nós, é verdade. Mas Levítico é a palavra de Deus, tanto quanto é o Evangelho de João. Não há nenhuma diferença em termos de autoridade, de inspiração, de suficiência. Levítico é a palavra de Deus para nós. Por isso você e eu temos necessidade urgente de conhecer Levítico. Nós somos Israel, o povo de Deus. Isso significa que nós estudamos a nossa história, a história da redenção. É isso que nós estamos estudando. Segunda coisa que deve ficar para nós é que Deus falará conosco. Porque a palavra de Deus é viva. É viva. Então, se esforce. O seu culto, o meu culto, como pastor que Deus me chamou, é ensinar. Nós cantamos juntos no início, e aí depois, na segunda metade do culto, eu cultuo a Deus ensinando. E você cultua a Deus prestando atenção. Evitando que o seu pensamento vá lá na sua conta bancária e volte. Ou vá lá no problema de saúde e volte. Essa é a sua luta, esse é o seu culto. Evitando que olhe para o pastor e encontre erros no pastor. Porque ele vai ter. Mas se esforce para prestar atenção que o pastor está ensinando, já que ele quer que eu chegue à luz da Escritura, abra a Escritura, veja se é isso mesmo que o pastor está ensinando. E aí você vai... Esse é o culto que nós temos que prestar a Deus, e Deus vai falar conosco por meio da palavra, certamente. E a terceira e última coisa, não menos importante que deve ficar, é que Deus nos santifica. Nos santifica por meio de Cristo. Ele é o Logos, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a palavra, ele é o maná que desceu do céu. E é ele quem está no nosso meio quando nós cultuamos a Deus. Quando nós nos reunimos, é ele que se faz presente. E é ele que nos santifica por meio da sua palavra. Pois há um único meio de nos aproximarmos de Deus, que é por meio de Cristo, por meio da sua palavra, quando ouvimos Deus falar conosco. Deus abençoe. Eu peço que os irmãos orem por mim, que Deus renove minhas forças, que Deus me dê inteligência, Deus me dê graça, saúde,
intrepidez, porque a covardia vem ao coração, mas eu vou ler esse texto, como é que eu vou entender esse texto? E aqueles que estudam sabem que quanto mais você estuda, menos você sabe, não é? Quanto mais você lê, mais dúvida você tem. Então não é pegar livro, ler e interpretar, mas é orar, é se consagrar, é buscar a graça de Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo, para que o Senhor me habilite, me auxilie, me ajude, para que aqui, como arauto do Senhor, apresentar a palavra de Deus aos irmãos, para que a igreja seja santificada, para que a igreja seja purificada, para que a igreja cresça, para que nós entendamos cada vez mais a forma como nós devemos cultuar a Deus aqui, na nossa reunião pública, mas também onde quer que Deus nos coloque na nossa vida, em casa, no trabalho, com o vizinho, onde quer que Deus nos coloque. Orem por mim, irmãos, viu? Nas suas orações, Deus me dá graça para nós avançarmos. Hoje foi só a introdução. Domingo que vem, vamos olhar para o primeiro capítulo, tirar lições do livro de Levítico, até que o Senhor permita que assim façamos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar ao nosso Deus gracioso, pedir ao presbítero Isoênio e escolher um hino, um cântico, para nós louvarmos, depois eu vou orar, pedir a bênção apostólica e encerrar nossa escola dominical. Inário número 131, 131.